Hoje vamos estudar sobre a primeira pessoa da divindade. Vamos estudar sobre Deus, o Pai. Deus, o Pai que atuou na criação. Veja Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que é esse Deus? Esse Deus é a divindade plena, irmãos. Esse Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles atuaram na criação. Aí veja só o texto da nossa lição. Eles são a fonte de tudo o que existe. Eles criaram o universo, incluindo todos os seres que nele habitam, que habitam no nosso planeta. No nosso planeta houve uma criação especial de vida, e o mais especial dessa criação foi a humanidade. Nosso planeta é pleno de vida, vida biológica, vida vegetal, vida animal e, especialmente, vida de seres humanos criados à semelhança de Deus. Em Gênesis 1:26, você encontra lá Deus, a divindade, tomando uma decisão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que é que Deus queria criar seres à sua imagem e semelhança? Para ter com eles um relacionamento amorável, um relacionamento inteligente, um relacionamento digno, correspondente à divindade. O propósito de Deus ao criar a humanidade era que vivêssemos em harmonia amorosa com Ele e uns com os outros. O Senhor criou os seres humanos para que se relacionassem, primariamente se relacionassem com Deus e também se relacionassem uns aos outros, e que esse relacionamento os fizesse feliz, fizesse Deus também feliz. Ao romper esse relacionamento projetado por conta do pecado, quando os nossos primeiros pais escolheram obedecer a Satanás, atender a Satanás e não obedecer a Deus, o Senhor Deus, agora Deus Filho, atuou para restabelecer esse relacionamento, trazer salvação e restaurar o conhecimento de Deus. Ora, o pecado afastou a humanidade de Deus. O pecado fez com que a humanidade passasse a não conhecer a Deus, a estar separado de Deus. E o que o Senhor Jesus fez? Tornando-se homem. O Senhor Deus, Deus Filho, tornando-se homem, encarnando no Senhor Jesus. Ele veio mostrar a Deus. Ele veio restaurar o conhecimento de Deus. Jesus demonstrou total identidade com o Pai. Aqui 3 versos, irmãos, que a nossa lição cita. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 10:38, o Pai está em mim e eu estou nele. João 10:37, se faço as obras do meu Pai, ou melhor, se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Esses versos mostram a identidade entre Deus Pai e Deus Filho. Eu e o Pai somos um. Veja, uma unidade formada de 2 pessoas e também com o Espírito Santo. Quais são as obras ou as funções do Pai? Primeira pergunta da nossa lição. Quais são as obras ou as funções do Pai? Aqui está se referindo no processo da salvação. Veja João 3:16 e 17, 3:16, o verso áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus é salvar. O negócio de Deus é salvar. O Senhor Jesus veio para salvar. João 6:57, Cristo vive pelo Pai, e quando nos alimentamos de Cristo, nós temos vida. Ainda, o mesmo verso diz assim, o Pai enviou ao Senhor Jesus Cristo. João 5:22 e 30, o Senhor julga segundo a vontade do Pai. Vejamos, concordância com o Pai. Julga quem? Julga aqueles que não aceitam. Os que não aceitam são julgados pelo Senhor Jesus. João 5:25 diz que ele é o Filho de Deus. João 6:32, Deus dá o pão do céu. Ora, o pão do céu, quem é o pão do céu? O pão do céu é o Senhor Jesus Cristo. João 14:10 e 24, ele fala através de Cristo. Deus Pai fala através de Cristo. Veja o verso. A palavra que estais ouvindo não é minha,
mas do Pai que me enviou. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é o representante, é aquele que demonstra, é aquele que atua na humanidade em nome do Pai, em total concordância com o Pai. João 6,45 diz assim, que ele vai ensinar todas as coisas. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo que o Senhor vai enviar, que o Senhor enviou e tem enviado. Vai ensinar todas as coisas. Como que ele ensina todas as coisas? Através da atuação do Espírito Santo e através do estudo da palavra das Sagradas Escrituras. João 15,16. O Senhor Deus concede dádivas pedidas em nome de Cristo. João 16:23, veja o verso. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Quando pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus, se for da vontade de Deus, se for para o nosso bem, nós às vezes pedimos e entendemos que temos que ser atendidos daquela maneira, mas o Senhor conhece a melhor forma. Se nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus vai nos conceder. A Bíblia mostra, irmãos, que Deus, o Pai, está totalmente empenhado na nossa salvação. Como eu tenho dito, qual é o negócio de Deus? Qual é o propósito de Deus? O negócio de Deus, seu empenho, é a salvação de todos os seres humanos. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse é o Deus Pai. Um Deus de amor, um Deus que quer a minha salvação, um Deus que quer a sua salvação. Veja, irmãos, muitas vezes as pessoas, até próprios cristãos, tratam o Deus Pai como um Deus severo, um Deus que quer punir, e o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, como um Deus bonzinho, um Deus que perdoa. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia mostra que Deus Pai está empenhado na nossa salvação, da mesma forma que Deus Filho e da mesma forma que o Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós devemos amar a Deus o Pai. Amar a Deus o Pai como amamos a Deus a Cristo. Amar a Cristo parece fácil, não é, irmãos? Parece mais fácil. Ele veio, se sacrificou. Mas quando o Senhor Jesus se sacrificou, quando o Senhor Jesus foi crucificado, o Senhor Deus estava sendo crucificado com ele. Veja, o Senhor Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Será que na crucifixão, será que nas torturas que o Senhor Jesus sofreu, o Senhor Deus Pai estava alheio? Não, ele estava junto. Junto por quê? Porque ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus Pai amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, que também amou o mundo e se sacrificou para a nossa salvação. E deu também o Espírito Santo para que nos movesse, nós vamos estudar isso ainda nessa semana, para que nos movesse para aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, devemos agradecer, devemos louvar muito, ser gratos a Deus Pai, que quer e que tem trabalhado ao longo dos séculos, tem trabalhado desde a queda para que nós possamos ser salvos.